António Nobre é um poeta que nos diz muito aqui às pessoas que nasceram nesta zona de Vila Mear. E é um poeta que está profundamente enraizado num certo imaginário popular. Da Casa de São Brás, ele me dizia que o avô escorraçava de lá o António Nobre por causa da sua forma radical de vestir e de se enfeitar. Pelos vistos, aparecia com o cabelo muito maltratado e os botões de punho eram feitos de pregos a espetar nos carros de bois para segurar as barras de ferro que protegiam as rodas. Não está aí e devia também gostar dessa... É verdade, não, sobre o António Nobre nunca pode estar tudo, mas ele era um homem extravagante. Aliás, a extravagância dele começa quando ele chega atacado, mas também defendido, porque ele tinha lá uma série de grandes amigos que o defenderam. E ele foi sempre muito maltratado, sobretudo pelos professores, que realmente embirraram com ele, e ao fim de 2 anos. Mas ele também não era bom estudante, ao contrário do que o Guilherme de Castilho quer fazer crer. Ele realmente não foi um bom estudante porque era um estranho. Não quer dizer que não fosse um homem inteligente, que era seguramente, porque ele, quando a fortuna do Brasil esteve suspensa e ele esteve em Paris, ele estudou, passou mal, provavelmente até passou fome, é aquilo que se depreende das cartas, mas e frio também. E ele ia para as bibliotecas de Paris porque eram aquecidas e passava lá grande parte do tempo. Mas era extravagante, usava pregos, o botão que ele usava na gravata também era de ferro e essas coisas todas. Era realmente um homem extravagante, mas, como dizia aqui Armado Pascoais, quem visse aquele homem pela primeira vez nunca mais o esquecia. Agora, também há outro pormenor, é que na altura em que ele frequenta a casa de São Brás e a casa do Carvalho, e ele já sofre de tuberculose numa determinada idade. E, portanto, sofrer de tuberculose era um anátema enorme que existia e, portanto, as pessoas não queriam ter tuberculose, porque na altura não havia antibióticos, como sabem. Portanto, um desgraçado qualquer que fosse tuberculose não durava muito tempo. O Ricardo Jorge dizia mesmo, que era um grande médico, que a cidade do Porto era uma cidade cemiterial. E o Alberto de Oliveira dizia que era uma cidade poeticida, porque até... aos 24 a 25 anos desapareceram uma série de jovens colegas de António Nobre. Alguns deles eram poetas que prometiam muito, como este desgraçado que tinha raízes na lixa, o Eduardo Coimbra, que é um poeta muito interessante. E sobretudo desapareceu um grande poeta amigo dele, o que ele mais estimava, que era de Barcelos, o António Fogaça. Morreu com 24 anos, era estudante de Direito também. Mas muitos outros, o Hamilton de Araújo, que era da Régua, o Artaiete, grandes nomes da poesia, da jovem poesia do Porto, morreram com 20, 22, 23 anos. E ele teve uma via sacra de 5 ou 6 anos e, portanto, de algumas dessas vezes ele foi ao Carvalho, esteve no Seixo, esteve em Casais, mas seguramente que ninguém queria para a família um homem que fosse tuberculoso, seguramente. E, embora houvesse outros problemas, porque eram homens de uma certa nobreza rural e o António Nobre tem origens burguesas e, portanto, na altura também as famílias não viam muito bem essas misturas sociais, como se sabe. Disse que na ótica dele, efetivamente, isso dava outras sinergias, porque podia haver, com as novas tecnologias e a franca ligação, o intercâmbio e a distribuição do acervo, a questão documental, podia haver, de facto, mais valias. Portanto, em certo sentido, quando há pouco me diz que isso será a Biblioteca de Amarante, isto surge a arrepios de conceito em que nasceu esta biblioteca. Poeta da minha afeição desde sempre. Estão aqui várias pessoas que me conhecem, amigas. Está aqui um grande amigo meu, o Dr. Alfredo Sousa Benefiel, que é outro dos apóstolos do Anto. E não tem, eu vou dizer uma coisa, só para dizer que não é verdade. Mas é só uma coisa curiosa. Na minha biblioteca eu tenho um quadro original de um pintor, de um amigo, do Pascoais, e tinha um do Nobre. E eu ofereci o quadro do Nobre a um amigo meu da Amarante e fiquei com o de Pascoais. Portanto, eu acho que isso já responde à sua pergunta. Eu gosto muito da poesia de Teixeira de Pascoais. É um poeta que me diz muito. Olha, por exemplo, foi a minha leitura da última semana, foi As Sombras, por exemplo. Agora, há aí uma proximidade física maior do António Nobre, porque a mãe dele era aqui desta zona, e ele foi alguém que passou aqui muito tempo. E não tem nada a ver. Acredito que não tem nada a ver. É coincidência, é uma mera coincidência. Não tem nada. Eu gosto. Aliás, vou dizer uma coisa: se me perguntam
José Mário não está aqui, mas ficava já muito aborrecido, porque se eu tivesse de escolher um poeta português da minha afeição, eu escolhi o Camilo Peçanha. Talvez tenha Que a obra não vai ser mais conhecida por ele ter passado por aqui ou por lá. O que acontece é ao contrário. É que nós podemos nos sentir honrados por quem atingiu o patamar que eles atingiram, tivesse algum dia posto os pés na nossa terra. Se assim não fosse, os de Belmonte estariam pouco incomodados em conservar aquela casa que eles dizem que nasceu lá o Pedro Alves Cabral. Nem os ali se incomodam muito por chamar cães. Se for para dizer que nasceu lá o Diogo Cão. Exatamente. Pronto, mas eu também nasci num conselho em frente à Câmara. Exatamente, eu sei. Mas sabe uma coisa que mas não nasci num conselho. Exatamente. Em frente à Câmara, a 100 metros da Câmara. Mas olha. Portanto, Vila Miar não foi o único conselho. Eu sei que não, eu sei que não. Mas nós aqui. Não há de ser uma questão. Mas eu penso que hoje foi ter uma boa oportunidade. Nós fizemos isso por uma questão cívica, isto é, por uma questão da oportunidade cívica. Eu acho que tínhamos um dever para com os nossos concidadãos. E fizemos, ao contrário de outras gerações que não tiveram a oportunidade e que só o pensaram. Mas, como dizia o Camões, é melhor experimentá-lo do que julgá-lo. E nós experimentámos. Então agora veremos o que é que isso há de dar. Provavelmente não vamos ser nós a ver. Isso agora vai chegar, não vai? Eu nessa altura depois volto àquela resultado. Agora não. Do António Nobre. Aliás, não era de esperar outra coisa, sabendo eu e conhecendo-o como um devoto desse poeta, como de resto eu sou, e agradeço-lhe a referência que fez há pouco à minha pessoa. Eu sou realmente um estudioso do António Nobre, faço porque gosto, porque sou um amador das letras, melhor dizendo, um amador das belas letras, e sobre essa controvérsia da reivindicação de naturalidade do António Nobre, que é daqui ou que é de lá, eu já escrevi até um artigo que o meu querido amigo conhece perfeitamente, dizendo que o António Nobre não é de nenhum lado. O António Nobre é universal, é um poeta português universal, toda a gente conhece o António Nobre em Portugal. Portanto, não, o António Nobre não é do Seixo, nem é de Vila Miar, nem é... Agora, é do Porto como natural, de identidade. E é essa referência que eu lhe quero fazer, que efetivamente poucos relevam esse aspecto. O Porto não é omitido da sua biografia, é evidente, mas não é relevado, não é muito relevado. E o António José Pronto procurou relevar a influência do Porto na sua juventude, na sua adolescência, etc. Portanto, porque é lá, ele é de lá, efetivamente, e quis morrer lá. Uma das coisas que eu também já escrevi sobre isso é que ele gostava tanto destas paragens que até nem quis morrer aqui. Na véspera da sua morte, ele estava no Seixo. E reivindicou ir para o Porto precisamente para morrer. Portanto, ele nem desejou morrer nestas paragens. Portanto, não tínhamos o chauvinismo, entre aspas, de reivindicar a naturalidade ou a possessão de que António Nobre nos pertence. Pertence-nos, como pertence a Portugal inteiro. É nessa medida que eu o considero um poeta universal, pelo menos um poeta nacional, conhecidíssimo e apreciadíssimo, como começou logo por ser por pessoa, não é, que o referencia, melhor que ninguém. Felicito mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer ao Dr. Alfredo Sousa essa referência e no livrinho que eu escrevi, que vai ser brevemente, que é do Ministério da Cultura sobre António Nobre, eu procurei justamente dar o relevo à ligação dele ao Porto, porque eu penso que o Guilherme de Castilho foi muito injusto quando passa sobre brasas a referência que ele tem ao Porto. E acho que ele é um poeta nacional, mas é um poeta que nasceu e que morreu no Porto. Embora, como disse, a vida sentimental dele tenha um eixo onde giram, este eixo Seixo essa, mas ele é um poeta do Porto, em primeiro lugar, mas é um poeta português, naturalmente. Quando enfim morrer, ó, deem-me por campa um monte alto e elevado, sarcófago de luz que tem por laje e tampa o céu todo estrelado. As árvores caindo em lânguido desmaio, o requiem cantarão, e ao eco dos trovões será a luz do raio a minha extrema unção. As águias cor de neve, assemelhando astros, mais brancas do que o arminho, hão de rasgar-me o corpo e levá-lo de rastros em tiras para o ninho. E depois uma pomba, um anjo loiro e triste, virá buscar-me enfim, para levar minha alma, se é que a alma existe, à torre de marfim. Se de facto a alma existe, seguramente que a alma de António Nobre encontrou há muito a sua torre de marfim. Muito obrigado.